No item E, y é igual a menos 5 elevado a x. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar aqueles mesmos valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Tá? E vamos ver. Quando x for menos 2, como que vai ficar o y? Vai ficar menos 5 elevado a menos 2. Inverto a base, vai ficar menos 1 quinto ao quadrado. Menos 1 quinto ao quadrado dá 1,25 avos. Ok? Quando x for menos 1, menos 5 elevado a menos 1, que dá 1 quinto, desculpa, menos 1 quinto elevado a 1. Isso é menos 1 quinto. Quando x for 0, menos 5 elevado a 0, que é 1. Quando x for 1, menos 5 elevado a 1, que é menos 5. E quando x for 2, menos 5 elevado a 2, que é 25. Tá? Ou seja, o meu gráfico, o meu hipotético gráfico, teria que conter os pontos de coordenadas menos 2, 1,25 avos, menos 1, menos 1 quinto, 0, 1, 1, menos 5 e 2, 25. Tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Tentar ver, né? Vou tentar desenhar um plano aqui. Pronto. Então, x menos 2, x menos 1, x0, x1 e x2. Ponto de coordenadas menos 2, 1,25 avos. Vai ficar aqui bem pertinho do zero. Coisa mais ou menos. Perdão. Mais ou menos assim. Ponto de coordenadas menos 1, menos 1 quinto. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Né? Bem pequena, negativo, né? Menos 1 quinto. Mas não tão perto do zero quanto o outro. Ponto de coordenadas 0, 1. Isso aqui. Ponto de coordenadas 1, menos 5. Uma coisa mais ou menos aqui, assim, sei lá. 1, né? Menos 5 aqui, assim. E o ponto de coordenadas 2, 25. 25 ele está lá. Então ficaria um ponto mais ou menos aqui. Assim. E aí? Como que meu gráfico vai? Uma coisa assim, mais ou menos. Tá? Fiz que eu passei, tá? Por todos os pontos. Tá? Na verdade, não é nada disso. Tá? Por que não é nada disso? Aqui tem vários problemas. Primeiro, quando, por exemplo, a imagem do 1 é negativo, que é menos 5. A imagem do 2 é positiva, tá? Que é 25. Se eu for pensar num gráfico de um desenho contínuo, assim, então em algum momento esse cara interceptaria o zero. E aí, qual seria esse valor aqui? Né? Ou seja, esse ponto aqui tem coordenadas tralalá, zero. Qual seria o valor de x que faria esse y aqui ser zero? Tá? Menos 5 elevado a quanto seria zero? E não tem. Ou seja, não tem esse ponto de interseção aqui. Assim como não tem esse, não tem esse, não tem esse. Tá? E esse é o menor dos problemas. Tá? Que esse a gente consegue ver direitinho. Agora tem outros tantos problemas. Como, por exemplo, a restrição no domínio. Uma restrição muito mais severa. Eu não posso ter, por exemplo, x igual a meio. Tá? Por quê? Se x for igual a meio, quanto vai ser o y? O y vai ser menos 5 elevado a meio. E isso é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 5, que nem número real é. Tá? E isso eu teria não só para o meio, teria para um quarto, um sexto. Tá? Para infinitos valores de x eu teria esse problema. Então, na verdade, isso aqui também
Não, a gente não vai tratar como sendo uma função exponencial. E por que está acontecendo esse monte de problema? É pelo fato de essa base aqui ser um número negativo. Então, é outra restrição que a gente vai ter que adicionar aqui na nossa generalização, que esse A aqui não pode ser negativo. Bom, se ele não pode ser negativo e também não pode ser zero, então já vou mudar aqui a informação. Eu vou colocar que o A tem que ser maior do que zero. A tem que ser maior do que zero. Aí você pode pensar assim, professor, então você pode resumir aqui também, ó. Se ele tem que ser zero, mas também não pode ser um, então já coloca logo que ele tem que ser maior do que um, né? Não está esquecendo ninguém, não? No item F, eu tenho a função y igual meio elevado a x, tá? Que foi a pergunta que eu deixei no ar, tá? No final da resolução do anterior, tá? Eu falei que essa base aqui não pode ser negativa, não pode ser zero e não pode ser um, tá? Então fica a pergunta, será que a base pode ser algum valor entre 0 e 1? Tá? Então é isso que a gente vai testar agora, tá? Eu já vou dar uma resposta rápida, tá? Até então eu não tinha feito isso, mas eu acho que vai ser mais ágil pensar assim. Eu poderia fazer aquela tabelinha, tá? Com os valores de x e y, colocar aqueles mesmos valores lá de x igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Na verdade, eu vou fazer isso, tá? Mas só vou mudar uma coisinha aqui. Vou mudar essa expressão aqui. Quer ver? E aí a gente vai ter mais clareza do que vai acontecer. Meio 1/2 é a mesma coisa, meus amigos, que 2 elevado a menos 1. Concordam comigo? Tá? Então, eu posso reescrever essa expressão dessa função, né? Aqui eu vou ter que multiplicar esses expoentes. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a menos x. Tá? Então, a expressão desse item f já está muito parecida com a expressão do primeiro item, que era a função 2 elevado a x. Então, vamos ver o que vai acontecer fazendo essa alteração. Tá? Então, vamos lá. Quando x for menos 2, quanto vai ser o y? O y vai ser 2 elevado, é menos x. Então, vai ser menos 2. Ou seja, 2 elevado a 2, que é 4. Ok? Quando x for menos 1, o y vai ser 2 elevado a menos 1, ou seja, 2 elevado a 1, que é 2. Quando x for zero, o y vai ser 2 elevado a menos 0, que é 2 elevado a 0 mesmo. Não existe menos 0. Que é 1. Quando x for 1, o y vai ser 2 elevado a menos 1, que é meio. E finalmente, quando x for 2, o y vai ser 2 elevado a menos 2, que fazendo as contas dá 1/4. Tá? Então, eu tenho que o gráfico da minha função tem que passar pelos pontos menos 2, 4, menos 1, 2, 0, 1, 1, meio e 2, 1/4. Comparem com os pontos que a gente encontrou no item A. Vê o que tem em comum, vê o que tem de diferente, para a gente tirar as conclusões logo em seguida. Então, vamos plotar esses pontos aqui no plano cartesiano. Então, aqui, x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Vamos lá. Quando x for menos 2, então ponto de coordenadas menos 2, 4. Como 4 é maior, vou colocar lá em cima. Assim. Então, o ponto está aqui, mais ou menos. Tá? O ponto de coordenadas menos 1, 2. 2 vou pegar aqui na metade. Estaria mais ou menos aqui. Ponto de coordenadas 0, 1. 1 está aqui assim. Então, ponto 1, meio. Né? O meio está por aqui. Então, e o ponto de coordenadas 2, 1/4. 1/4 é a metade da metade. Vamos pegar aqui. Tá? E aí, de novo, deixa eu insistir nisso aqui, que eu fiz esse desenho à mão,
né? Não usei aquela malha nem nada. Então, um cuidado que vocês têm que ter é que, como eu tinha mencionado antes, um desenho mal feito, muito mal feito, pode levar a conclusões equivocadas, tá? Por exemplo, alguém pode pensar que esses 3 pontos aqui são, sei lá, colineares, eles formam uma reta, tá? O que não é verdade, tá? Então é um erro conceitual considerar que seriam pontos colineares, tá? Ou seja, que todos os outros pontos aqui também formariam uma reta, tá? Porque não é isso que acontece, tá? O que vai acontecer aqui no desenho desse gráfico é uma curva parecida com o que aconteceu no item A, tá? Só que repara, ela está espelhada, tá? Antes ela estava crescendo para a direita e decrescendo para a esquerda, tá? Só que, realmente, observando essa diferença aqui, né, da expressão da função, o que aconteceu é que eu tipo inverti o eixo x, né? Então todo x que era positivo no item A virou para o outro lado nesse item F, F, né? Sei lá, esqueci. E vice-versa, tá? Então, esse 4, que era a imagem do 2, passou a ser agora a imagem do -2, e por aí vai. Tá? Então, foi um espelhamento em torno, como se o eixo y fosse esse espelho. Tá? O gráfico da função A, a função do item A, deixa eu botar de rosa aqui. Era uma coisa assim, mais ou menos. Tá? Esse aqui, o gráfico da função 2 elevado a x, do item A. Tá? Como se esse eixo y fosse o espelho. Tá? Depois compare os valores que vocês vão entender com mais clareza esse comentário. Tá? Bom, deixa eu tirar o rosa aqui, vamos analisar só essa função aqui. Tá? E aí sim, essa é uma função exponencial legítima, então a minha base pode ser um número entre 0 e 1, tá? Não tem restrição nenhuma, pode ser uma fração qualquer, né? Desde que não seja negativa, pode ser uma fração ou entre 0 e 1 ou maior do que 1. Né? A gente vai ver também qual a diferença mais para frente. Tá? E aí, então, vamos analisar aquelas propriedades que a gente tinha resumido lá atrás. Tá? Essas propriedades aqui. Bom, agora já tem uma diferença aqui. Tá? Nesse caso, ela não é sempre crescente. Aqui é o contrário. À medida que o x cresce, o valor da imagem agora está decrescendo. Se eu pegar valores cada vez maiores de x aqui, para esse item, meu valor de y vai diminuir, chegar cada vez mais próximo de zero. Então, isso aqui a gente pode escrever assim: sempre crescente ou sempre decrescente. Será que vai caber? Sempre decrescente. Pronto. Mas, de fato, essa aqui, ela, nesse item aqui, né, ela é sempre decrescente, ela nunca vai voltar a ser crescente. Tá? Vai voltar, não, ela nunca vai passar a ser crescente. Ela começou lá em cima e vai diminuindo cada vez mais. Tá? Intercepta o eixo vertical no ponto 0,1. Verdade, isso continua. Sempre positiva. Verdade, isso continua. Não intercepta o eixo horizontal. Verdade, isso continua. Pelo mesmo motivo, ela não chega a zero, né? O y não chega a zero. Possui uma assíntota horizontal, convergindo então para esse zero, ela chega cada vez mais próximo de zero, só que agora ao contrário, é do lado direito. Né? À medida que o x cresce, que essa função aqui vai chegar cada vez mais próxima de zero. Não muda a concavidade, também é verdade. Tá? Então a única diferença é que eu vou separar. Até então eu tenho 2 casos de função exponencial. Ou ela é sempre crescente, ou ela é sempre decrescente. Tá? E aí a gente vai ver nos próximos itens quando que vai acontecer cada caso. Beleza?